Ontem nós fomos tomados por uma notícia aqui no Brasil que é de embrulhar o estômago e é nojenta até dizer que chega. Nós fomos noticiados a respeito de uma mulher que estava em trabalho de parto e o médico anestesista estava abusando de uma mulher desacordada que estava em trabalho de parto. A equipe filmou o que o anestesista estava fazendo, inclusive o abuso em si, em que ele passa o órgão genital dele no rosto da mulher e, bom, é nojento, não vou descrever, eu vi as imagens, eu não vou descrever porque é nojento. E a equipe filmou ele fazendo isso justamente porque desconfiaram em outros 2 partos da quantidade de anestesia que ele havia aplicado, e por causa dos movimentos que ele fazia. Afinal de contas, ela estava com o lençol hospitalar posto entre o seu rosto e o seu corpo, que é normal, e ele estava com a calça aberta, o seu órgão exposto, e com a equipe dentro da sala de cirurgia, ele provocou estes abusos. Ele foi preso em flagrante, obviamente, terminou o parto, já denunciaram, mandaram as imagens, a delegada foi lá, prendeu ele em flagrante por causa do crime de estupro de vulnerável. Outras pessoas já surgiram lá, outras possíveis vítimas. Inclusive, a mãe de uma mulher disse que ela voltou da sala de parto com o rosto ainda sujo do esperma deste cidadão. Não foi a mesma que foi estuprada ontem, uma outra. Ele, nas imagens de ontem, é possível ver que depois do ato ele limpa o rosto dela. Então ele chegou a ejacular sobre a face dela. Pois é, isso a gente viu ontem, nojento, é um absurdo, é mais um crime praticado contra as mulheres aqui no Brasil, que de fato não tem paz e sossego em momento algum, sejamos sinceros e realistas com isso. Eu vi uma postagem hoje de uma ouvinte, uma seguidora no Instagram da rádio, e de fato ela tem razão. É quando é bebê, é quando é criança, é quando está na pré-adolescência, na adolescência, na vida adulta, é idosa, é no parto, é em casa, é no centro religioso, não importa, estão sendo abusadas. A gente trouxe aqui informação do falso pai de santo que abusava delas durante os trabalhos que realizava. Há notícias de padres, há notícias de pastores, há notícias aí de espíritas ou líderes espiritualistas. Nós temos visto na escola isso acontecer com o pai, nós vemos isso com o avô, nós vemos isso com o padrasto, nós vemos isso com o padrinho. A gente tem trazido muitos casos aqui, mas o que torna mais nojento é a notícia que eu vou trazer para você sobre este caso do anestesista, que olha, é de arrepiar. Anestesista preso por estupro ganha milhares de seguidores no Instagram. Isso mesmo, ele é preso em flagrante, seu nome é anunciado e ao invés de deixarem de seguir um monstro desse, ele ganha milhares de seguidores no Instagram. Reportagem da Veja. Giovanni Quintela Bezerra foi preso em flagrante ontem. O escândalo protagonizado pelo anestesista Giovanni Quintela Bezerra, 31 anos, é o assunto mais comentado do dia de ontem. Em vídeo capaz de nausear qualquer um com o mínimo de humanidade, o médico força sexo oral com uma paciente em trabalho de parto no Hospital da Mulher Eloneida Studart, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, enquanto ela estava sedada. Corajosas, as enfermeiras do local filmaram o momento em que o crime de estupro ocorreu. E pelos relatos, não foi a primeira vez. Colegas de trabalho de Bezerra começaram a desconfiar da alta dosagem de anestésico a que eram submetidas as gestantes. A situação provocou ira nas redes. Mas sempre há reações que vão no sentido contrário da evolução humana. O perfil do Instagram de Giovanni, que já foi preso, ganhou mais de 5.000 seguidores até o instante da publicação desta matéria pelo portal Veja. Ele compartilhava sua rotina de trabalho sem dar pistas sobre os crimes que cometia, com poucas centenas de amigos. Agora já são mais de 6.000.
e o número segue aumentando vertiginosamente. O que leva milhares de anônimos a aumentarem a popularidade de um homem acusado de estupro é ainda um grande mistério. Mas, infelizmente, não é de se surpreender. E eu diria que isso revela muito mais sobre quem começou a seguir este monstro do que sobre ele. Infelizmente, parece que no Brasil a criminalidade, não importa o tipo de crime, é cultuada. É quase que deusificada a imagem da pessoa que comete o crime, um criminoso. Seja o político, que não nos esqueçamos, recebem para fazer o trabalho que fazem, não dão nada de graça, não são bonzinhos, são pagos para isso. E, aliás, como eu costumo dizer aqui, a gente elege para resolver problema, porque para dar problema a gente já faz isso sozinho. Mas, além disso, além de ter políticos com fã-clube, depois de provocarem aí o caos mundo afora, não é só no Brasil não, é mundo afora isso acontece, nós ainda encontramos pessoas que se tornam seguidores de monstros como estes. Você que é um pouquinho mais velho, que já está aí na casa dos seus 30 anos, deve lembrar, pelo menos remotamente, do famoso Chico Estrela, também conhecido como o Maníaco do Parque, que atacava lá em São Paulo, isso tomou os noticiários nacionais, que matava mulheres, ele era um motoboy, matava mulheres e depois cometia violência sexual contra os cadáveres. E ali durante alguns dias, inclusive enquanto elas entravam em decomposição, ele ia lá e praticava. Em alguns momentos mordia e arrancava pedaços dos corpos. Não se sabe se engoliu ou não, mas arrancava na mordida pedaços dos corpos. Ele foi preso. Depois que ele foi preso, inúmeras cartas de mulheres ele recebeu, inclusive com pedidos de namoro e pedidos de casamento. Uma mulher lá do Rio Grande do Sul, saiu do Rio Grande do Sul, alugou uma casa em frente ao presídio em que ele estava para manter relações com ele. Sim, mesmo preso por esse crime absurdo. Quantas pessoas saem em defesa de estupradores comprovados? Eu não estou dizendo aqui de casos supostos em que a pessoa ainda é acusada, beleza, pode ser falsamente acusada. Estou falando de casos comprovados e a pessoa coleciona seguidores. É o caso deste monstro Giovanni Quintelha Bezerra, que era anestesista, anestesiava as mulheres para o parto e estuprava mulheres em trabalho de parto e ainda conseguiu seguidores. Volto a dizer, isso revela muito mais sobre quem seguiu este monstro do que dele propriamente dito. A minha torcida é para que, quanto a Giovanni, já que ainda que não possa comprovar, talvez, outros casos, este não tem como fugir, foi filmado, tá lá claramente, eu vi as imagens, você enxerga claramente tudo que ele faz, tudo, ele vai ter que responder. Tomara que ele seja preso, tomara nessa baderna que é o Poder Judiciário do Brasil, não ache alguém, um juiz de garantias, que vá lá mandar ele para casa para responder em liberdade. Tomara que ele ache um juiz que mantenha a prisão deste falso médico, deste falso anestesista que usava isso como máscara social para poder continuar praticando seus abusos. Tomara que não ache ninguém para soltá-lo, que ele fique preso, que ele cumpra a sua pena dentro do prazo máximo previsto e não saia antes. Mas infelizmente o Brasil é um país em que os valores são tão doidos e tão virados que o preso ter bom comportamento, que deveria ser obrigação dele, no Brasil, ele é recompensado por uma coisa que deveria ser a obrigação dele. Claro que ele não vai cumprir aí a pena máxima. Se ele tiver bom comportamento, dependendo da situação, com um sexto da pena, ele já vai progredir de regime e vai poder voltar para a sociedade. Não deveria, mas é possível que isto aconteça muito antes do que a gente imagine. Mas, já que o judiciário já é uma bagunça com relação a este monstro, a sociedade deveria ter um mínimo de bom senso e não seguir, pelo contrário, deixar de seguir este canalha, que eu volto a dizer, não é suposição de que ele tenha abusado. O vídeo mostra claramente os abusos que este canalha covarde praticou contra pelo menos uma mulher em trabalho de parto que estava sedada. É de cair
o queixo da boca uma situação como esta. Eu aproveito o momento para lembrar aquilo que eu disse ontem e volto a repetir. Se você que está nos ouvindo, se você que está nos assistindo, for vítima de abuso de qualquer ordem, não precisa necessariamente ser abuso sexual, de qualquer ordem previsto em lei, não se cale, busque ajuda, Disque 190, entre em contato com a polícia, Disque 181, 180, peça ajuda. Se você é testemunha, se você sabe de alguém que está sofrendo abuso, e aqui não precisa ser mulher não, pode ser homem, pode ser criança, seja lá quem for, está sofrendo, passando por situações de abuso, não seja cúmplice, não seja conivente. Entra em contato no 190, 180, 181, Disque 100, enfim, entre em contato com os portais que nós temos aí, que o governo federal coloca à disposição da Polícia Militar. Faça barulho, mas nós precisamos acabar com esta cultura de estupro e de abuso. Eu não compro a ideia de que todo homem é abusador e blá blá blá, isso para mim não cola. Mas nós não podemos negar que, infelizmente, na nossa sociedade, as mulheres têm sido abusadas e massacradas, inclusive em situações como esta. Vão dizer por aí, e eu até concordo que dependendo da situação seja uma verdade, que há muitas que se dão a esse tipo de situação. Não justifica, mas vou concordar. Só que nós falamos ontem de uma menina de 5 anos, nós falamos no mês passado de uma menina de 9 anos, nós estamos falando agora de uma mulher em trabalho de parto que estava anestesiada. Me poupa e não vem dizer para mim que elas pediram por isso.